Está consumado. Boa tarde, queridos irmãos. Aí, o Bispo João Cardoso, a Sônia Cumbana. Eu vejo também a Helenice. Mas quem entrou? Só quatro, não, três, né? Depois a Manuel Weber. Ali, a Mara. O primeiro café de Olinda Cordeiro Vieira. Aleluia. Glory to God. Laurinda Lala. Lorena Clemente. Dizingo Sofia. Aizilda Adriano. Rosilene Lima. Micael da Cláudia. Ferreira Domingos. Sônia Francisco. Valdim Freitas. Lloyd Queiroz. Luzlene Soares. Magumbala. Gil Faustino. Pedro Lopes. Mas quem? Quem dos residentes? Os da CEI não escrevem nada. Os da CEI eles não escrevem. Os bandidos ficam escondidos aí, me acompanhar. Estavam a pensar que eu era uma presa, né? Não é assim que fazem quem? As bestas feras ficam escondidas a espreitar as suas presas, a controlar o momento próprio para o ataque. Vos dei trabalho, né? São passados 15 anos em que vocês andam a me espiar noite e dia. 15 anos. Vamos lá falar dos 15 anos, pá. Em dezembro de 2011, começou o cerco dos meus adversários da Bófia. Os Bófias começaram a me seguir desde dezembro de 2011. Qual foi o motivo que começou a caçada? A perseguição silenciosa. Naquele tempo, eu teria recebido uma ordenança para eu profetizar contra o rei que reinava, o Acabe, dessa terra. E eu, com firmeza e convicções e fé e atitude determinado, marchei para o programa da rádio, 13 horas. Eu acho que foi numa quarta-feira, já não me lembro. Nas antenas da 91.0 comercial, Rádio Despertar. E eu profetizei, eu falei somente aquilo que ele colocou na minha boca. Pois a palavra diz, vai, e eu porei as minhas palavras na tua boca. Minhas palavras na tua boca serão como fogo, e eles serão como lenha. Diz ao que reina sobre esse povo, assim, assim, assim,
Benito Alfredo. E eu falei. E eu me esforcei. Cubana, Dailine, Reve. Eu disse que quando pisares na terra da Revolução Castrense, coisas vão acontecer. Lembra-te, ó mulher. Então, feito isso, e eu profetizei como o Senhor me ordenou. E falei mal dele. Na verdade, não era eu. Eu somente fui porta-voz. Fiz um discurso indireto. Eu falei o que me mandaram falar. E eles zombaram de mim. Chamaram-me de aventureiro. Um deles ligou para alguém e disse assim, para o número da igreja, disse assim: vosso líder está a procurar um lugar ao sol. Nós não vamos lhe dar espaço. Hoje eu tenho 3 lugares no sol. Não, isso é muito forte, né? É Enoque. Olha o que eles falaram. Ele está a procurar um lugar no sol. Nós não vamos lhe dar espaço. Em outras palavras, dizia: isto é nosso, nós mandamos e nós repartimos com aqueles que nos bajularem, que fizerem aliança conosco. Ele, em vez de ser humilde, silencioso e imitar os outros, imitar a Universal, a Pentecostal, as Batistas, o Afonso Nunes, o bajulador de José Eduardo, imitar os reverendos de Angola. Olha o que ele falou. Agora está a busca de um lugar ao sol, nos afrontando. Não terá espaço. Não vão lhe dar espaço. E depois, esse tal de general, o defunto, eu creio que já morreu. Ainda bem que ele não se identificou. Senão ia passar mal nas minhas mãos. Sabe, o tal de general disse assim: porquanto ele nos afrontou, ele arranjou problema para outros pastores. E eu, como um homem vivido, maduro na altura já, cheio de experiências, eu considerei aquilo como uma vitória. Eu falei: vou arranjar problema para outros pastores. Então significa que eles têm medo de mim. Eles sabem, na verdade, quem sou eu. Eles deveriam dizer: arranjou problema para ele. Agora disse para outros pastores. Significa que eu estou livre. Eles não conseguem me criar barrafundas. Senão as guerras são legais. E eu disse: uau, este tem medo de mim. Vai arranjar problema para outros pastores. E arranjei. Foi depois disso que começou a guerra contra as igrejas ilegais, como eles chamam-nas. Foi aí que começou a guerra contra as igrejas não registradas ou então legalizadas. E começou o projeto. Acionaram os reverendos de Satanás. Levantaram os macumbeiros no altar e criaram comissões e estudaram o fenômeno religioso. E o estudo que eles fizeram, a mando do presidente cessante, o defunto, o Acabe, é que tinha que se fechar todas as igrejas não registradas, com o truque, com a mentira de que teríamos problemas em Angola com a religião e tal, não sei o quê. Aquilo é toda mentira. Não tiveram coragem de dizer que por quanto Marcelino Mário Bento falou isso. E assim, depois no seio deles apareceu alguém que disse: não, eu acho que fechar não é solução. Eles primeiros estão nos quintais, estão não sei onde, eles vão continuar a fazer isso.
Então vamos lhes congregar em plataformas com ameaças, e eles todos vão se congregar e vão formar para plataformas, e levantaram agentes da secreta, pastores do Sinf, pastores do Miss Diza. Eu vou chamar de Miss Diza, tá? O vosso nome a partir de hoje é Miss Diza. Levantaram pastores da Miss Diza, como Antônio Joambo, o Elias não sei quem e outros tantos, e criaram plataformas e acionaram que as plataformas estavam legais e que toda a igreja não resistada, que não se congregasse nas plataformas, teria o líder da sua igreja fechada, julgamentos sumários, prisões de não sei quem fosse rebelde, quem não sei quem. Mostraram quem? O homem do Monte Sumé. Os rebeldes vão ter o mesmo fim como o homem do Monte Sumé. E todos os corruptos meninos começaram a se congregar em plataformas. Pagavam dinheiro para terem acesso às plataformas e eram controlados aí pelo sistema. Mas quando eles olharam para o Marcelino Mário Bento, mandaram homens para irem me convencer, mandaram agentes para ir me convencer, pastores da secreta, que me convidaram, que aquilo era bom, que o Estado angolano estava a ajudar as igrejas, não estava para fechar, mas achou conveniente não fechar e congregá-las em plataformas. As plataformas possivelmente evoluirão para uma igreja só, por enquanto cada um continuará com sua doutrina, e sei lá, mas porém teremos reuniões e não sei quem, e mais tarde a igreja será legalizada, vamos deixar de ser uma plataforma e vamos nos tornar uma igreja legal, trabalhando como na pentecostal, cada um tem o ministério dele, mas uma só igreja, um só povo, uma só nação. Eu comecei a lhes rir, eu falei, seus idiotas, é assim que vocês dizem que Deus vos enviou para abrirem igrejas. Quem Deus enviou tem um espírito de coragem. É corajoso. Aquele a quem Deus enviou lhe dá coragem. Vocês são covardes, pá. Seus comerciantes, vendedores de fuba. Eu disse, os comerciantes vão entrar em plataformas. Mas o leão de Magocola, na altura nem leão era uma presa que eles caçavam. Não vai se juntar, só que era uma presa de muita velocidade. Mandava cada finta, você não imagina, pulos, saltos, não conseguiram me caçar nessa armadilha que eles amontoaram. Depois que a profecia se cumpriu no homem, foi destornado e humilhado. Seus filhos se tornaram como pássaros fugitivos nos montes, perseguidos até a exaustão. E eu estou embora aqui, até a morte, e morte de vergonha. Não é vergonha da cruz, da humilhação, não é humilhação da cruz. Agora, o que entrou lá no lugar dele, acabou com as plataformas, dissolveu as plataformas e disse que tinham não sei quantos dias para se reverem. Tinham, sei lá, quantos dias, 120 dias ou quantos dias para se reverem e legalizarem as suas igrejas. Uma comissão foi criada no dia determinado para encerrar e com os tribunais abertos para julgar os pastores que fossem rebeldes. E todos começaram a marchar, foram nos mercados recolher bilhetes de identidade. As mulheres das talares, as mundiais e as suas filiais. Houve corridas. E a mim, eu estava no monte. O que é que tu achas? A situação está crítica. Ou as pessoas se filiam às igrejas legais, nos movimentos que já estão registrados,
ou vão ver as suas igrejas fechadas. Só temos X dias. Legalizar não é possível, porque tem que apresentar 100 mil assinaturas. Mas, pelo menos, tem que ter lá documento. Olha aí, pelo menos tem que ter um princípio, um começo. Sabe que o processo está a andar. E começaram a acompanhar os processos incompletos. Alguém me perguntou, e você não faz nada? Hoje, alguém que me perguntou é que um dia também eles usaram para me afrontar, chamado Sihanouk Monteiro. E ele disse assim, e tu não dizes nada? O que é que tu vais fazer? Eu respondi, eu não tenho aliança com ninguém na terra. Eu fui enviado do céu para vir abrir igreja, e aquele que me enviou vai guardar e defender sua igreja. Antes mandaram um jornalista, o jornalista da TV Radical, e me perguntou, o que é que tu dizes a respeito do que vai acontecer? O governo angolano vai encerrar todas as igrejas não registradas. Será que já tens a tua igreja registrada? Eu falei, minha igreja está registrada no céu. Falta do respeito eu ser registrado pelos humanos. Eu é que devo lhes registrar ou eles me registrarem? Eu vou registrar governos na terra. Eu vou exigir todos os governos para fazerem registro. Vão me pagar. Eu vou exigir os governos para se registrarem. O governo que não se registrar, eu vou destruir aquele governo. Feito isso, eu disse, eu não tenho igreja. O dono da igreja que venha registrar a igreja dele. E o dono está no céu. Eu sou, embora sou um simples funcionário. Eu sou um gestor. Não sou eu que vou defender a igreja do dono. O dono deixa. Vem registrar a igreja dele. Ou vai vir registrar ou vai defender na conta dele. Eu falei, eu não tenho igreja. Eu tenho igreja. Eu ainda falei, meus negócios eu resistiria no governo angolano. Se eu tivesse empresa, a minha empresa, eu iria tratar os documentos dele. Mas como a igreja tem o dono, que o dono resolve o problema. Lhes entreguei nas mãos do Rei Jesus. E ainda dei um conselho. Eu gostaria de aconselhar o homem, cuidado, no meio dessas que vocês chamam de falsas, existe a verdade. Quem tocar na verdade, tocou no dono da verdade. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eu ainda dei uma... Eu disse, e como você vai saber quem é verdade e quem é falsa? Eu disse, aí está o problema. E assim, no dia determinado, fizeram uma curva de pacaça, fingiram e se calaram. Nunca mais falaram do assunto, porque viram o homem imbatível. Continuava firme. Mas uma coisa aconteceu desde o dia, não me lembro, mas nos primeiros dias de dezembro que eu fui na rádio e fiz essa profecia, que se cumpriu com sucesso. Desde aquele dia, dezembro de 2011, eu me tornei um alvo a bater no regime. Me tornei como uma flecha limpa. Me tornei como uma presa diante das bestas feras. Começou a perseguição. Primeiro começaram por fora. Atacavam-me por fora. Colocavam rolotes à frente da igreja. Falsa rolote, onde eles iam lá consumir. Estavam lá homens bigs para me ameaçarem, para me intimidarem, homens grandes, com motorizados, ficavam lá, passavam o dia, controlar os meus passos, giravam em torno da casa onde eu vivia, que era na igreja, 24/24, madrugadas, tentaram me intimidar, mandaram um assassino para me assassinar à noite.
E o assassino desceu de uma motorizada e foi, mandou-me parar e eu parei. Eu lhe ameacei, fugiu. O outro foi na igreja armado à noite, bateu a porta e dizia ao discípulo que queria falar comigo. E o Espírito me revelou que era um da CI. Eu saí, vi-lhe ameaçar, expulsei. Mostrou a pistola. Ele pensou que eu ia tremer com a pistola. Fugiu. Eram, parece, 22 horas, ok? Expulsei. E eu ainda lhe dei recado. Ele falou, vai falar no teu chefe, que vocês não me aguentam. 2012. Não, 11. Isso tudo aconteceu em 2011. Nos finais já de dezembro. Hein? Estou a falar esse ataque de morte, as intimidações. Até 2020, aqueles que atuavam fora entraram dentro. Eles colocaram seus agentes, muitos deles se tornaram pastores. Estão aí, obreiros, pastores. Então, como é que você deixou eles se tornarem pastores? Não, passou com a permissão daquele que me enviou. Eles fizeram festa, quando já tinham seus representantes no altar, em todas as nações. Isso aconteceu em Moçambique. Em Moçambique, um deles até morreu há dias. Nunca falei isso abertamente. Estão lá no Ocidente, São Tomé, em todos os lugares onde se abriu a igreja, eles introduziram lá os seus homens. Agora, você veja, mas deixa eu falar da realidade onde está o Elias e não de outros países. E eles festejaram, acharam que conseguiram tomar o controle da igreja. Eu comecei a lhes varrer. Não expulsei ninguém, mas fechei-lhes as portas. Depois Deus começou a me revelar quem eram os agentes secretos dentro da igreja. Comecei a lhes fechar as portas. No lugar em que eles estavam até proeminência, sumiram. O outro fugiu. O outro fugiu. Não é só outro, outros fugiram. São vários que fugiram. Mas um tinha proeminência, queria ser o diretor, queria ser o administrador da igreja. Fugiu, não conseguiu. Lhe tirei todas as vantagens que ele tinha, todo o espaço. E assim fiz com todos. Eles estão lá, mas já não tem espaço. Notados e conotados. Ok? Eu fiz isso. Em 2020, eles entraram dentro. Contaminaram os átrios do Senhor. Colocaram suas marcas. Fizeram vai e vem. Vieram com bajulações. E tudo. Infiltraram. Poluíram. Mas eu sabia. Eles pensavam que eu não sabia. Eu sabia que era mister que isso acontecesse. E no tempo próprio seriam varidos. Como se enganaram. Uma delas, que já chamada Ângela, do serviço secreto, que já foi também obreira, fugiu e quando saiu disse que está cheio, está receado. Estamos lá. Vamos fazer o que fizemos com a Universal na igreja dele. E eu disse, dou ouvido. Eu quero que vocês façam a Estene como Universal. Eles pensaram que eu sou como Edir Macedo, que ama o dinheiro, ama o vinho, ama a massa. Deus é barriga. Glória é para a confusão dele. Só pensa no dinheiro. Eu não. Eu tenho olhos para ver. Ontem mesmo recuperei o prumo que estava perdido. Ontem eu recuperei o prumo que estava perdido. No ano antepassado, eu tinha recuperado o certificado.
estava em busca, ano passado, antepassado até o passado, conseguiu o certificado. Agora faltava o prumo. Ontem mesmo eu recuperei o prumo. O que é isso, prumo? No livro de Zacarias, vamos lá, eu vou vos mostrar o prumo que estou a me referir. Abra comigo a Bíblia no livro de Zacarias e vais ver o que é esse prumo. No capítulo número 4, começando no versículo diz assim, no primeiro versículo: e tornou o anjo que falava comigo, me despertou como um homem que é despertado do seu sono, e me disse, o que fez? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima, não por cima, por cima dele, deste candeeiro, que é o castiçal, 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à esquerda, por cima. E respondi, falei ao Senhor, dizendo, Senhor, o que é isto? Não sabes tu isto? Eu disse, não. E respondeu-me o Senhor, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina. Ele trará a primeira pedra com aclamações de graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem então é esse que está a desprezar o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. E Deus explica o que é o prumo. 2 pontos na mesma linha. Quem deu português sabe. 2 pontos, vem a explicação do que você acabou de ler. Eu fui professor de português. O prumo na mão de Zorobabel, 2 pontos na mesma linha, que significa os 7 olhos do Senhor, que escorrem por toda a terra. 7 olhos do Senhor. No livro de Apocalipse, vimos, quando João foi no céu, viu um cordeiro que tinha 7 pontas e 7 olhos, e que esse cordeiro estava como que morto, como que teria morrido. Estava a sangrar. Estava no meio do trono. Aleluia. E quem é esse cordeiro que tinha 7 pontas e 7 olhos? Estamos a ver aqui que o prumo são os 7 olhos do Senhor. Agora estamos a ver Jesus, o cordeiro, com 7 olhos e 7 pontas, ou então chifres. E nós sabemos que esse cordeiro tomou as 7 pontas e os 7 olhos depois que ressuscitou. Depois que venceu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão da tribo de Judá, que venceu, morreu e venceu. Agora, aleluia, ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, sua paz, ó Senhor. Ouviram? O cordeiro que morreu agora tem 7 pontas e 7 olhos. Já não é mais cordeiro. Quem tem 7 pontas e 7 olhos é o leão. Esse é o nível do leão.
E nós vimos simbolicamente Zorobabel levantado depois do cativeiro de 70 anos na Babilônia para levantar o templo do Senhor juntamente com o sumo sacerdote Josué. Aleluia. Essa estava perdendo. E se nós voltarmos para o capítulo atrás, vamos encontrar também a respeito de Josué, que tinha roupas sujas, e depois que o anjo do Senhor recebeu ordem para trocar as suas roupas, o vestido sujo, lhe dar o vestido limpo, e o seu pecado foi removido. E Satanás, quando estava com roupas sujas, estava à direita do sacerdote para se opor a tudo que ele fazia. Ou então o sumo sacerdote e o anjo do Senhor protestou contra Satanás, dizendo: não é esse um tição tirado no fogo, ó Satã, o Senhor te repreende. Então ele, agora que foi purificado, foi-lhe dito que o seu pecado foi removido e foi tirado, e Deus disse que eu coloco roupas novas sobre ti, e agora sim, que você tem uma mitra e um vestido novo, uma pedra está esculpida diante de ti com 7 olhos, viu? Os mesmos 7 olhos nas mãos de Zorobabel, como um prumo, nas mãos de Josué, como uma pedra esculpida. É muito forte, né? Hã? Com uma pedra esculpida. Está aqui no versículo 9, 3:9. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Viu? Os 7 olhos estavam esculpidos na rocha, na pedra. Agora em Josué, os 7 olhos estavam no prumo, ou era o prumo. O prumo, na mão de Zorobabel, eram os 7 olhos do Senhor. A pedra esculpida que tinha os 7 olhos eram os 7. A pedra esculpida estavam esculpidos 7 olhos do Senhor. E os 2 eram companheiros. Um era o chefe dos sacerdotes lá no templo, que não tinham, vieram para construir o templo, e o outro era o rei, o governador, o príncipe, outro filho de Davi e outro filho de Arão. E os 2 receberam ordens para edificarem a casa do Senhor, quando vieram da Babilônia, 70 anos depois que o rei Ciro ordenou o regresso dos judeus para virem edificar a casa, a cidade e o templo. Óbvio? Estão a entender? Eu tenho o prumo na sua mão. Veja que este mesmo 7 olhos é pedra esculpida e também prumo. E vocês sabem quem é a pedra esculpida? Quem é a rocha de escândalo? Quem é a pedra da salvação? Sim, salvação para uns, tropeço para outros. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso para os nossos dias. Não que Josué e Zorobabel teriam alcançado esse nível. Na minha língua disse, Imo Yahweh. Quem vai como entendeu? Quem é que entendeu o que eu falei? Vou esperar, só vou voltar a falar se tiver um balcão que entendeu. Imo Yahweh. Não que Josué e Zorobabel, os 2 deportados e regressados da Babilônia depois de 70 anos, o filho de Arão, o sumo sacerdote, e o filho de Davi, o príncipe ou o rei, o governador, os 2 têm 7 olhos. Inês Fulho entendeu. Imo Yahweh. Sim, Israel é o símbolo. Toda a nação israelita, desde a lei, desde o deserto, desde o pacto até Cristo, foi simbólico. Milonga. Imo Yahweh. Então, sendo simbolismo, era a revelação de Cristo. Josué representava Jesus, Zorobabel representava Jesus. Por isso Jesus veio como rei e sumo sacerdote das nossas convicções. Veja que
os sacerdotes só seriam os filhos de Arão, levita. E os reis só seriam os filhos de Davi, judeu, da tribo de Judá. Jesus nasceu na tribo de Judá, mas nunca, aleluia, foi levita. Mas ele não veio na ordem dos levitas, ele veio na ordem de Melquisedeque. Aleluia! O sacerdote Deus Altíssimo, que era sacerdote e também rei, o rei de Salém. Paz e justiça. Ouviu? Por isso, Jesus, não sendo da tribo de Levi, nem filho de Arão, mas aparece como sumo sacerdote, rei e sacerdote. Jesus. Então, está aqui a mesma pessoa. E Jesus alcançou a dimensão dos 7 olhos esculpidos na rocha, a rocha de escândalo para uns e preciosa para outros. Mas aí daquele que tropeçar sobre esta rocha, quem bater em cima dela vai ser despedaçado. E quem a rocha lhe cair vai virar pó, barro. Jesus. Ouviu? Jesus, por mérito próprio, alcançou esse nível. Teria sido profetizado que Jesus alcançaria esse nível para poder redimir a humanidade. E o templo que esses dois construíram hoje é o homem, o templo do Espírito Santo. É a sua igreja. Aleluia! O corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Vós sois templo do Espírito Santo vivente. Ou não templo construído pelas mãos de Arão, nem tampouco de Moisés, pelas mãos de Zorobabel, nem tampouco pelas mãos de Salomão. Não. O templo construído pelas mãos de Deus. Estão a entender? Aqui está os 7 olhos. Os 7 olhos, os 7 espíritos, a plenitude do Espírito. E eu alcancei essa proeza ontem. Eu cheguei até o nível 7. Ouviu? E agora? O que vocês temeram vos aconteceu. Eu disse que desde 2011 que vocês começaram a me seguir. Eu era como uma presa. E agora terminou ontem o tempo de vocês me considerarem como uma presa. Porque eu sou leão. Ontem eu me tornei o leão de Macocola. Aleluia! E o leão é vingativo. O leão se vinga dos seus adversários. O leão é violento. O leão é poderoso. Ouves? Eu tenho 7 pontas, 7 olhos. Isto é, eu tenho prumo. Aleluia! Eu agora vou edificar. Já comecei a 3ª casa. A maior casa que vai cobrir o planeta Terra, porque eu tenho prumo para nivelar tudo. Já construí 2. Desta vez é para nivelar. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas, aplanai as estradas, e os escambrosos sejam aplanados, e os lugares altos sejam abatidos, e os vales sejam elevados. Com prumo. Eu vou vos nivelar. Sabe o que é nivelar vocês soberbos? É vos humilhar. E eu vos humilhei. Desta vez, a humilhação não é uma somente com exposição. Se ontem foi com exposição, hoje é com destruição. E tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, desta vez é humilhação com a destruição. Vingança, juízo de Deus. Aleluia. O dia da vingança do meu Deus que estava no seu coração já saiu. Ouvistes? Ontem, vocês não entenderam o que eu estava falando ontem. Ontem foi o dia do vosso luto, ó sistema mundial. Ontem é o dia do vosso luto. Podem chorar. Quer dizer que todo... Como é que se diz? É um termo que eu queria dizer. Toda a esperança de vocês terminou ontem. Estás a ver mais ou menos um jogo.
há um tempo que o treinador sabe que se aquele tempo chegar, acabou. A esperança por causa do resultado pesado que vocês estão a levar. Fazendo as contas do treinador, pelos números de golos que estão a sofrer e pelo tempo que falta, ele sabe que não é possível. É impossível reverter o jogo. E assim o treinador não usa mais nenhum esforço para reverter o jogo. Vai só manter o resultado. Ouviu? É esta fase que vocês chegaram. É impossível reverterem o jogo. Sabe por quê? Porque eu tomei a vossa esperança. E a vossa esperança é o 7. Não, se vocês não entendem, deixa eu vou falar. Presta, olha para mim. Vamos para o arco-íris. Qual é a quarta cor do arco-íris? Quem sabe? Nas 7 cores, o arco-íris, 7 cores. Qual é a cor número 4? Começa de 1 a 7. A quarta cor é qual cor? Eu gosto de fazer lives no Zoom. O Zoom é rápido. Rápido. Aqui demora muito. Eu não gosto de esperar. A quarta cor é verde. A terceira é o azul. E a quarta é a verde. E a quinta é a amarela. E a sexta é laranja. E a sétima é vermelho. Não é azul, não. Verde, ó Antônio. Verde é a esperança. A vossa esperança morreu ontem. E eu dominei a quarta cor do arco-íris. Que é o prumo. Que era a vossa esperança. Os 7 olhos. O monte do poder. Vossa esperança foi rasgada assim, olha aí. Ontem, a vossa esperança foi rasgada assim. Acabou. Perderam toda a chance de vencerem Elias. Perderam toda a chance de pararem Elias. Perderam toda a chance de recuperarem a goleada de Elias. O que vai faltar é somente vocês fazerem contenção do resultado. Não para reverter, para conter, manter ainda as coisas que estão com vocês, mesmo com muito sofrimento, com muita porrada. Manter as coisas, manter o reino ainda. Manter como um rio que já não se consegue tapar, mas pelo menos vai se colocá-lo um falso muro que vai cair daqui a pouco. Então, de hoje, ontem em diante, vocês podem usar falsos muros que não vão impedir nada. Também não vão retardar. Vocês perderam a chance de me parar e de me retardar. Satanás é perito em retardar. Onde a chance de me parar e de me retardar morreram. O verde. E o amarelo que vem não é mais para mim. É para vocês próprios. É a vossa frustração agora. Porque eu já passei a frustração. A minha frustração fora nas estrelas. A minha frustração, vocês me atacaram com a frustração, com o desânimo antes do arco-íris. Quando veio o arco-íris, todas as cores são vossas, não são minhas.
O verde era vosso, vossa esperança. O amarelo é vosso desânimo. Laranja é vossa desgraça. Vermelho é o vosso sangue. A vossa destruição. E eu vou invertendo tudo. Para mim, a vossa esperança é o meu poder. Aleluia. O vosso desânimo é o aumento da minha luz. Para mim, o amarelo é a luz. Intensidade maior. Laranja, minha alegria. Vermelho, para mim é vingança. Minha vingança plena. A vingança começou com o verde de vocês, que morreu. Eu começo a me vingar. E no vermelho, eu vou aumentar a intensidade de vingança. Minha é a vingança. E eu darei a recompensa no dia que vocês resvalarem o vosso pé. Ontem, vocês resvalaram o vosso pé. 15 anos depois. E eu vou vos perguntar, cadê vocês estão onde? Com a linguagem brasileira. Não é que vocês não estão aí, vão continuar. Mas impotentes, desarmados, vocês estão aí, impotentes, desarmados. Vocês são bestas feras, sem dentes, sem garras. Ontem eu matei o leão do inferno. E eu ontem me tornei o leão. Com Juba. Hoje mesmo eu vi o novo exército que Satanás e o principado levantaram contra o homem. A maioria são de fora, são poucos angolanos. E eu reconhecia pelos números. Os números dos seus telefones eram poucos de 9. Não, 9 o quê? 244. O código de Angola, não é esse aí. É, né? Mais 244. Eram poucos. A maioria eram de fora. Congoleses, nigerianos. Vi também o número de Moçambique. Não sei qual é. Termina com 8, né? Moçambique. É mais nigerianos e congoleses. E americanos. E russos. Eu vi brancos. Uns apareceram com seus vídeos. Se apresentavam em vídeos. Essa é a guerra para destruir, aleluia, o amarelo. Vossa frustração é guerra para destruir o urso, pois o leão morreu. Agora o urso vai morrer. Tem 12 meses. Eu vi esse número também, Sônia. 258. Vi um feiticeiro com o número 258. Esse até falei, esse é de Moçambique. Os primeiros é que tinham vídeos. Os últimos eram só números de telefone. Os primeiros eram brancos e negros. Eram poucos que vieram com vídeos. Quando eu falei, estava a contar o número deles. Estava a contar o número dos marabus enviados para este ano. São 12 meses dessa guerra. Eu a contar, o número se multiplicava, milhares. Aí já não eram vídeos, nem fotografia, mas sim os números de telefone. Me cansei, já não contei mais. Só reconheci lá um número de Moçambique. E também alguns de Angola. Estão a entender? E agora? A vossa esperança morreu ontem. O verde morreu ontem. O amarelo vai vos apertar. Vão morrer com o amarelo. Ouviu?
Sabe o que é o amarelo? É muito mais que depressão. Loucura. É? Quando tudo fica amarelo, como é que é? Quem é psicólogo aí? Amarelo é loucura ou frustrado, depressão somente? Não, tudo amarelo. É um apagão, né? Aqui já não é depressão, não. A vossa glória se foi embora. Vocês agora entraram no lugar de Icabode. E eu tomei a glória da segunda casa. Hã? Por isso, eu vos disse que a vossa esperança morreu ontem. Por isso eu vos disse que até ontem, toda a chance de me parar acabou. Porque eu já sou um leão. E vocês me perguntam, mas essa força esse homem encontra onde? Trabalha a noite 24, não se cansa. Vocês esqueceram que eu matei os touros do Zimbábue? Jesus lutou com os touros de Bazã na cruz e os venceu. Está lá no Salmo 22. Fortes touros de Bazã me cercaram. Jesus lutou com o leão. Jesus lutou com o cão. A predileta do cão. Os touros de Bazã. A força do leão que rugia para devorar Jesus. Eu lutei com essas forças. E eu derrotei o leão ontem. No ano passado, derrotei o cão. No antepassado, derrotei os touros de Zimbábue. Ouviram? Até ontem é o período que Jesus Cristo esteve na cruz até a ressurreição. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre, celebrai a Cristo. Mas eu não ficarei 3 dias na tumba. Eu vou ficar 4 dias nas tumbas geladas. 3 dias nas tumbas geladas do inferno e 4 dias nas tumbas geladas do abismo. 7. Olham para o meu cabelo. Estão a ver bem o meu cabelo? Esse é o nível de Jesus Cristo. O cabelo está a determinar o nível espiritual. Quer de poder, quer de glória. Power! No próximo ano esse cabelo vai aumentar mais um nível. Esse é o nível 7. Próximo ano o nível 8. Depois 9. Depois 10. Aleluia. Se vocês olharem muito bem para o que eu acabei de ler agora aqui, era melhor no Zoom para explicar melhor, vais encontrar que tem aqui o prumo, tem o castiçal e tem em cima do castiçal as 2 oliveiras. Hã? Estão a entender? Eles conseguiram, na sua idiotice, os doutores interpretaram os 7 olhos com as 7 lâmpadas como a mesma coisa. A lâmpada não vê. A lâmpada dá luz, o que vê é o olho. O olho com a luz são 2 coisas. O olho vê a luz. A luz não é óleo. Aleluia! Estão a ouvir? E eu estou atrás agora do castiçal. 4 lâmpadas foram tomadas. Faltam 3.
para ter as 7 lâmpadas do castiçal, com os seus 7 canudos. Aleluia! Jesus terminou até o prumo. E eu vou ir até, sabe onde? Vou passar o castiçal, vou passar a oliveira e vou chegar até na imortalidade, que se chama vento, espírito. Digo amém. Estão a ouvir? Vocês acabaram, vossa história acabou. Podem já comprar sepulturas, comprem urnas, para ficar só a guardar. Paguem as dívidas, para não deixarem dívida nos vossos filhos. Apesar que eu falei que eu vou perseguir até a 4ª geração de vocês. Mas como eu vim para salvar também, se não, o teu filho se arrepender, não vai morrer pelos seus pecados. Mas se não se arrepender, vai ser fulminado. Hã? A vossa esperança. Mas estás a falar com quem? Estou a falar com todo o sistema. E quando se fala sistema, não é A e B, é tudo. Tudo que é do diabo. Tradição, política, falsos profetas, religião, tudo. Cultura dos povos, tudo que é feitiço, quindoque. Tudo isso há um elo que lhes une. É o feitiço. O feitiço e o pecado é o elo que une o sistema. Há uns que estão no sistema, não são feiticeiros, mas o pecado é a marca deles. Esses são os escravos do sistema. Os marionetas. Os usados por aqueles que têm olhos para ver. Estão a entender? Aleluia! Por isso, ontem aconteceu um marco histórico no planeta, no que é no universo. A Terra parece que está a dormir, né? Não. A Terra física é que está assim. A Terra espiritual, existe Terra espiritual, existe. O chamado submundo tem luto. Luto no inferno, no vale, luto no abismo, luto no bongo. Sabe o que é bongo? Bongo é o mundo espiritual, o chamado submundo dos feiticeiros. Não dos demônios, dos feiticeiros. Quando eles entram no mundo do espírito, isso é bongo. Pode ser num quarto, pode ser no cemitério, numa mata virgem, sei lá, embaixo do mar. É bongo. Tem óbito no bongo. Com o bongo. Lo foi. Luto. Luto no cucubongo. Ao lado de qual estão a chorar porque a esperança se foi. Hã? A vossa esperança já era. Como diz aí a moçambicana, já era. Paguem as dívidas. Não deixem dívida para os vossos filhos. Comprem já urnas. Comprem. Ocupa já o lugar lá no Alto das Cruzes. Quem morrer quando eu voltar não vai se enterrar no Alto das Cruzes. Antes de eu voltar, o Alto das Cruzes ainda é vosso. A lado de qual? Lulado de. Sabe? Em 75, 74, eu era criança, mas eu vi a FNLA trouxeram uma canção que zombavam os brancos portugueses, os comerciantes. Lembra qual? E Lucas ya yamvula matadie, quello tini na Lucas ya yamvule, cati quello tini na Lucas ya yamvula matadie, amvula matadi quello tini na Lucas ya yamvule, cati quello tini na. Significa que eles diziam, ó português, Lucas ou português, em que com Lucas
puto Luqueso, vai cair chuva de pedras. Onde é que vocês vão fugir? Agora isso é para vocês. Se preparem. Vossa esperança acabou. Eu agora sou um leão. Um dia tinha o rosto de leão. Um dia me tornei caterpillar, terraplanagem. Um dia me tornei um homem sábio e perfeito, que o homem superior, varão perfeito. E outro dia agora me tornei leão. E outro dia amanhã serei um urso. E outro dia serei um leopardo. E outro dia serei um animal espantoso e terrível, com 10 pontas de ferro, com garras de ferro, que vai esmiuçar tudo na terra, sem oposição. E o que vai sobrar eu vou pisar. Vocês estão a entender a minha linguagem? Eu sei que vocês estão a entender. Agora que eu sou um leão, a história acabou. Vou matar o urso e vou matar todos. Mas o capim que se abaixar vai viver. Quem passar a minha atrás, eu vou lhe dizer, viva, não morra. Mas quem insistir a ser um monte, quem estou ao Monte Grande, diante de Zorobabel, serás arrasado como uma campina. Sabe o que é arrasar uma campina? Sem esforço. Capim bem alto, quando assustado, tudo limpo. E esse é o vosso chefe. Monte Grande, monte número 8. Estou aí lá. Eu estou. Vou chegar lá. Primeiro vou destruir vocês, depois eu vou perseguir o comandante em chefe, chamado Satanás, o rei das trevas. Está consumado. Eu então sou um leão. Eu matei os touros do Zimbábue. Aqueles fortes touros. Com uma chifrada, com uma cabeçada, ele te despedaça. Matei os touros do Zimbábue. Derrotei o demônio chamado Ângelo Eber. Aquele é um demônio. Matei o demônio da Roma. Matei o leão da China. China está a chorar. Os americanos agora vão brigar com a China. Trump, Trump quando eu te derrotar, ele te humilha. Controlem. A linguagem do Trump para com a China vai mudar. E daqui a um ano, para com o Vladimir. Tá ligadinho. O leão triunfou. O leão venceu. Esse é o leão de Coca-Cola. Aleluia. Glory to God. Eu vi. Eles se posicionaram para a guerra. Eram milhares e milhares. Não são demônios, são homens. Para virem defender o quinto monte. Yachi, Yachi. Lula Didi.
Lulari di kue. Yao patue. Yen falou atue. Ha? Gato. Eu não bevo zaza. E moiaue. Milonga. E moiaue. A ese es un a andunga. A yeno. Kinia. E monu yeno. Kinia. E monu yeno. Kinia. Yao patue. Aleluia. E monu yeno. Yambevu zaza. Matombula. Matombula ma diablo. Yen luatu. Mon kuzulu ituka. Mon inzambi. Totalmente escandalizados, Bacongo. Yeno. No mavo. Yeno pa malvo. Yeno pa luatu. Yeno ma. Ambeni zaza. Ma diablo. Matombula. Weber era famoso aqui na África do Sul. Desde que o pai começou a falar dele, começou a ter muitos problemas. Passou uma matéria dele na televisão sobre os negócios dele, legal. Ficou com a má fama, a igreja dele, aquela matéria lhe sujou muito, pai. Fizeram matéria sobre ele numa rede de televisão internacional, Al Jazeera, árabe. Foi muito polêmico. Lhe envergonharam de tal maneira. Ouviu? Esse é o Angel Weber que eu derrotei o ano passado. Hã? É demônio. Demônio é a sexta dimensão. Quando eu derrotei os touros do Zimbábue, ele entrou na guerra. Ele é príncipe do mar. É Mamawata. É besta, fera do inferno. Príncipe do inferno. Sexta dimensão. Eu vi em uma visão e ele rendeu vênia quando eu lhe derrotei. Devido à vênia, me entregou o despojo. Por isso, quando eu te derrotar, o que segue depois são escândalos, destruição e morte. Quem é esse que desapareceu como? A mensagem dele que desapareceu ou ela que desapareceu? Fala aí, ó, Yolanda, a indiana. Eles tiraram a mensagem dele, né? Vou já avisar a indiana. Para eles avisar que eu estou a vir aí. Eu vou vir destruir aqueles sabus todos. Daqui a 2 anos, a Índia vai cair nas minhas mãos. Quando eu destruir o Vladimir, o urso, depois o que vai seguir são eles.
Oh, aquele Weber que parece bem sonso, afinal é assim. Grande marabu aquele, é demônio. Demônio é a dimensão do demônio, ok? Dimensão do demônio. É terrível. Tinha o mesmo nível do quem? Do Papa Francisco. Ouviu? Aquele miúdo que vocês estão a ver. Não é brincadeira, não. É o nível do Francisco, o Papa. Hã? Pediu ajuda de quê? Diz que quando ele mandar mensagem. Essa é outra da Índia, não é aquela irmã, não. Que já recebeu o que ele está pedindo. Ouviu? O Angel Eber. Eu lhe derrotei. Ele enganava as pessoas. Ele tinha Zimbábue, Zâmbia, África do Sul nas suas mãos. Aquele território, Malawi, tudo dominado por ele. E era considerado como um grande profeta. Afinal, é demônio, é feiticeiro. E eu lhe derrotei. Hã? O príncipe do mar. Quando eu te derrotar, se não morreres na hora, vais morrer mais tarde, com desgraça primeiro. Começa processo, crimes. Todos os crimes que você cometeu vêm à tona, escândalo, negócios falidos. Hã? Depois que morre. Aleluia. Dizem também que na Inglaterra o gajo tem muita popularidade. Quem é britânico? Fala aí. Aquele demônio aí do Zimbábue. A guerra passa no mundo do espírito, no submundo, pá. Fora dos vossos olhos. O homem vive em Angola, está a dizer que derrotou o Angel. É bem. No santuário. Hã? Por isso a fama dele vai diminuindo. Escândalo com ele. Pode pagar dinheiro. Ah, também na Inglaterra. Eu vos avisei. Eu não vos falei que eu vim acabar com os negócios deles. Vocês estavam a pensar que era brincadeira, né? Quando eu vos disse eu vim acabar com os negócios deles. Vocês pensaram que muitos de vocês diziam, não, esse aqui fala à toa, você é um aventureiro pobre, miserável, você não tem nada. Tibijosso foi o primeiro vítima. A vítima de Elias foi o primeiro Tibijosso. Depois, tem uma igreja que passou mal nas minhas mãos, duas. Você sabe? Três, né? Católica, Simão Toco, Pentecostal. E Simão Toco morriam tipo cabritos, tipo praga que apanhou nas galinhas. Quando Simão Toco renovou Elia, se fosse Nunes Tini. É? A milonga. Renau kota kuna kisambo que Simão Toco. O loba Elia. Se fosse Nunes vai querer procurar a porta na parede. Deixa eu vos contar o que aconteceu. Tem um miúdo que é do protocolo.
lá do protocolo. Diz que eles é que ficam aí a controlar quando o Afonso não está a se movimentar e tal, não sei o quê. E ele tem problemas de atrasos mentais. É meu sobrinho. Tem assim, não a 100%, mas assim, não assimila. Então, a mãe dele é de lá, o pai dele é mormão, mas já não viu com a mãe dele. Então, ele domingo vem para que fica e no meio da semana vai lá no tabernáculo. É protocolo. Sabe o que aconteceu? Ele ofereceram um telefone no irmão dele e no telefone a capa e a imagem no ecrã é minha fotografia. A imagem. Então ele, embora assim um pouco retardado, foi lá no tabernáculo. Parece que o telefone se chamou, acendeu, apareceu a minha imagem, gritaram, chefe! Lhe chutaram. Ele falou, nunca mais queremos te ver aqui. Mas desaparece, você está a trazer tua fotografia, o quê? Telefone com a fotografia do inimigo aqui? Você quer nos matar? Só foto. Ele também diz, não, me ofereceram, vai embora, vai embora. Lhe tiraram, lhe chutaram mesmo. Não, ele tá dizendo, não, me ofereceram no meu irmão. Não é meu telefone, me deram com ele. Aleluia. É muito forte. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Amém? Alguém está doente entre vocês? Vocês não precisam mais chamar o presbítero. Está aqui o presbítero da igreja. Não vou orar, vou mandar palavra. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Pai, glorifica o teu nome. Eu sei que sempre o tens glorificado. E sei que outra vez o glorificarás. Todos que estão doentes, que estão a me ouvir, e aqueles a quem vocês intercederem, sejam curados agora. Enfermidade sai. Em nome de Jesus Cristo. Sai, enfermidade. Vai embora. Oh, receba a cura agora. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. E você que está a interceder por uma causa, como ouvi que o filho está injustamente preso na Holanda, e outros motivos que vocês estão a pedir agora, recebam em nome de Jesus a petição que estão a fazer ao meu Pai. Oh, recebam. Sejam justificados, portas abertas, bênçãos sem medidas, libertação, restauração, casamentos, empregos. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tu tens fé? Então creias
Oh, receive Jennifer Myler. Receive healing, deliverance, Job, Financial Petro Financial, Job. Oh, reçois la guérison. Tu qui parles français, reçois la guérison, délivrance, de mariage, travail, l'argent. Alléluia. Madame Monzelle, tu comprends? Tu écoutais? N'écoutez pas. Madame, n'écoutez pas. Cherchez la douleur. Move. Go. Hallelujah. The pain is gone. You are healed, sister. Oh, receive. 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 J'ai plié pour toi. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Aleluia. Faz teste agora. Você que estava a gemer. Gisele Cassonde. Comment ça va, madame? Ça va bien? J'ai plié pour toi, Gisele. Oh, aleluia. Recebam o que vocês estão a pedir. Não precisais mais escrever aqui. Pela fé, creiam somente. Não precisam mendigar. Pois o pão é para os filhos, não é para os cachorros. Aleluia. Eu venci o leão do abismo. Eles disseram que ele está à procura de um lugar ao sol. Nós não vamos lhe dar espaço. E eu recuperei 3 lugares no sol. No solo, aliás. 3 sóis. 3 sóis. 3 lugares. 3 horas. 3 andares. 3 Viu? Não precisei vocês me darem espaço. Eu rompi com a minha espada na mão. Rompi o leão do abismo. Destornei ele. Homem curado de tensão alta e dor de cabeça. Eu desci no inferno. No inferno primeiro matei o leão do inferno, do mar. Vocês conhecem, no mar tem um leão marino. Matei o touro do mar. Matei o demônio. Mamawata, a rainha das águas. E desci as partes mais baixas da terra. Enfrentei o leão do abismo. Acabei com ele. E eu tenho poder sobre todos os demônios. Sobre todos os anjos caídos. No nível dos anjos. Excepto ainda os principados. Que são arcanjos. Eu vou derrubá-los. Manizolua Landa. Eles disseram que não poderiam me dar espaço no sol. Eles estavam pensando que eu estava lhes implorar para me dar espaço no sol. Eles disseram, eu com a minha espada eu vou chegar no sol. Me desafiaram, chegares no sol. Eles disseram, tá pensando que é fácil? Em 2011 disseram, você está falando do sol?
Sabe o que é você chegar no sol? Na altura só tinha algumas estrelas. Aí me disseram, vais ter que dominar a 12ª estrela. Você só tem agora duas. Só és tenente. Como é que é? Como é que chama? Tenente general. É assim, né? Eu era tenente general. Não, na altura general de uma estrela. Depois me tornei tenente general de 2 estrelas. Depois general de 3. Disseram, terás que dominar a 12ª estrela. Pô. Não é agora não. Homem! Ir no solo! Disseram, se fosse fácil, todos os crentes estariam lá. Eu falei, eu vou chegar no solo. Disseram, você tem que marchar 120 quilômetros, que são as 12 estrelas. E no final você vai lutar com a 12ª estrela, que é a morte. O escorpião. Terrível escorpião. Com a sua picada, o corpo fica preto. Você vai enfrentar o veneno do escorpião? Se tiver pecado, a picada dele é mortal. Lutar com a morte não pode ter pecado. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. Ó morte, onde está o teu aguilhão, viu? O aguilhão da morte. Essa picada aí, eu vos revelo todos os segredos. Eu disse, eu vou lutar com ele. Fui lutar com ele na China. Escorpião da morte, do veneno que veio da China. O gajo me picou, pá! E eu falei, está escrito, tomareis qualquer coisa mortífera e não vos fará dano algum. Resisti à picada dele. Mena, uma vez a sair do Mussulo à noite, eu vi na água uma cidade muito grande, com prédios e casas. Fiquei com muito medo. Eu só falava, eu só falo, tem cidade na água. Você viu isso quando? Isso é grave, pô. Você tem que ser liberta. Quando o homem natural ver o mundo espiritual, é um problema grave. A não que é homem de Deus e Deus é que te mostrou. Se você não tem Deus, é o diabo que te mostrou. E quando Deus te mostra, é uma possessão muito grande. É um projeto. Querem te levar na bruxaria, te fazer maluco. Mas pronto, eu tenho a certeza que já estás liberta. Confirma aí. Eu te busco, te anelo, te necessito, eu te amo, mas... Ah, isso foi antes de você entrar na externa. Ah, já estás livre. É só ver depois que você teve aquela experiência, o que seguiu depois. A tua vida. Dona Vina, mãe da Vilma. Fred Feliciano. TikTok, mulher curada de dor no peito. Cadê está onde os vossos testemunhos?
E se for nos sonhos? Os sonhos é o mundo espiritual da carne. Não sabiam? A carne, o mundo, se move no mundo espiritual através dos sonhos. Estou a falar a carne que não conhece as profundezas de Satanás. Sonhos e fé para os filhos de Deus. É pela fé que você se move no espírito. Pelos sonhos que você se move no espírito. Agora, com olhos abertos, é grave. A não que o Espírito de Deus é que está a te mostrar com um propósito. Vai lá na religião agora, você vai ver os pentecostais a chorarem. Querem ter visões. Toca no meu cabelo, Dona Vina. Go! Você que entrou agora depois que ministrei a cura. Estás doente, toca somente no meu cabelo. Power! Aleluia. E as dores vão desaparecer. Vai na religião. Nos pentas e os neopentas estão a orar para Deus lhes abrir os olhos espirituais. Querem ver o mundo espiritual. Uns estão a orar para Deus verem anjos. Eu quero ver anjos. Uns estão a orar para verem o rosto de Jesus. Eu quero ver o teu rosto, Senhor. E o diabo vai dizer casola e vai trazer a imagem de Jesus da Roma com olhos azuis e vai contar testemunho. Eu vi o Senhor, eu estava a orar, eu estava a jejuar, Jesus me apareceu. Depois daquilo aí, daquele dia que ele viu Jesus, falso Jesus, problema de insônias, alucinações, perturbações, pesadelos, casamento destruído, marido à noite, vão lhe violar. Mais mulheres que veem essas coisas aí. Hã? Está a entender, né? O meu justo vive pela fé. Vocês ouviram o que eu vos contei ontem no altar? De uma senhora que era pentecostal que veio me pedir para orar para ele também ter a mesma graça que a outra tinha. Ou que as outras tinham. Ele disse, as outras estão a orar, estão a ter visões, estão a ver. Uns são arrebatados. Outros caem no sono e vão ver coisas terríveis, mundo espiritual. Uns, quando põem a cabeça no travesseiro, esses sonhos, tudo que ele vai sonhar vai acontecer. Mas a minha cabeça, me falaram, olha, o falso profeta, o pastor, ele falou que a cabeça dele era rija. Não, me falaram que a minha cabeça é muito dura, por isso eu não tenho visão. Por isso não sonho. Uns estão a dizer, até mesmo aqui as pessoas já vieram, já não me lembro do que eu estou a sonhar. Afonso, me ajuda, ora para mim, os meus sonhos. Pá, Satanás, o que ele fez, até ele está a rir. Lá mesmo no Sinai. Ele está a rir, está engargalhado. Olha o que o diabo está dizendo. Viu o que eu fiz com o teu povo? Eu lhes manipulei. Eu falei na senhora, estás bem? Ele falou, como assim estou bem? Se os outros estão bem, estão a ver o que vai acontecer amanhã. À noite vão lhe mostrar e de dia está a acontecer. E eu lhe falei, me pergunta ainda, vai lá perguntar a eles quantas bênçãos que eles já viram. Quantas bênçãos que eles já viram e aconteceram. É só maldição, são mortes, desgraça, acidente, roubo, doenças. É só isso que ele estava a ver. Eu falei, você está bem, mulher? Eu disse, eles estão endemoniados.
Eu disse, existe possessão e opressão. Você só tem a opressão que se move em volta de você. Não tens possessão. E no meio da possessão tem a possessão na mente, que é a mais perigosa. A pessoa fica com a mente cauterizada como um escravo dos sonhos, escravo de visões, escravo de tudo. E eu disse, perguntei, vai, uma jovem, não vou falar o nome dela, vai pergunta na fulana como é que são as noites dela. É uma jovem, era só fechar os olhos, está a orar com os olhos fechados, está a ter visões. É só orar, quando estão a orar na roda, todo mundo eram expectantes dela. O que viste? Eu vim lhe consultar. Irmão, quando tivemos a orar, Deus não te mostrou a meu respeito. Não, eu vi só maldições. Eu vi um homem da noite, eu vi não sei quem, eu vi um anjo. Nunca existiram esses anjos, são demônios. Eu vi teu marido saiu de casa, eu vi uma amante no teu marido, eu vi problema no teu trabalho, eu vi. É incrível, lhe procuravam para ir saber o que o Senhor te falou a respeito de mim. Não, não me falou, vou orar. Quando ele orar, Senhor, mostra-me da vida da fulana. Pá! E todos lá queriam ser como ela. Essa também estava no quê? Tinha saído da Pentecostal. Essa também não saiu diretamente, mas vinha só assistir cultos aqui na nossa igreja. Ele vinha, ia, vinha. Ouviu? Ele queria que eu legalizasse os sonhos dele e as visões. Ele queria que eu lhe considerasse como uma grande profetisa. Quando eu falei nela que aquela moça está endemoniada, aquilo foi um escândalo. Primeiro ela para jovem, a senhora, não pode, é Deus que lhe mostra isso, como assim está endemoniada? Eu disse, vai, lhe pergunta como é que é a vida dela. Eu lhe disse, todas as pessoas que têm mentes possuídas por demônios, e o demônio vai lhe enganando, que é o espírito enganador, com sonhos, visões, ou audições de vozes, e ele pensa que o Espírito Santo fala com ele. Essas pessoas sofrem de dores de cabeça constante, que é princípio de loucura, problema de alucinações, apagões, problema de insônias. E as pessoas que sofrem de insônia, você vê a insônia nos olhos. Não precisa ser muito espiritual para você ver isso. Precisa ser só uma mãe que criou filho, que ele vai perguntar no filho dele, por que os olhos... Você não dormiu? Como é que deste conta, mamãe? É pelos teus olhos. Ou o psicólogo, ele vê, vai te falar, tens problema de insônia, né? Como é que tu sabes? Não, olhando para ti, vê, sim. Vê esses olhos da pessoa que tem pouco sono. A pessoa que tem dor de cabeça constante, você vê nos olhos. Incrível. A senhora me falou exatamente isso. Sofre de uma dor de cabeça que não passa. Tem problema de insônia. Dorme pouco. Quando dorme é para sonhar. E quando termina o sonho, apagão. Só olha. Vida financeira amarrada. Esse que tem a graça, que eles diziam graça, graça. Marido à noite não lhe deixa. A mesma que está sempre a lhes profetizar, estão a lhe violar sempre no homem. Para eles, não. É normal. É graça. Eu falei, ele está possuído de demônio. Outro dia eu a fazer libertação, não vale a pena. Olha, pulava quase 3 metros de altura. Bom, aqui eu exagero, né? Puca, 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 puca. É a pular, eu a orar. Queima, 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 queima. Ele a pular. Glória, glória. Aquele espírito pentecostal. Aquilo é demônio. É rebolar, é cair em cima dos outros, é fugir, é agarrar, é pular. Eu falei na senhora. Outro dia, lembra quando ele estava a pular? Aquilo é demônio, não viu? Ele manifestou. Aquilo vocês lá chamam que é Espírito Santo. Aquilo é demônio.
A senhora entendeu? Ah, tem razão. Meu Deus, eu pensava que aquilo era graça, eu queria, disse, estás bem. Você está a buscar possessão na mente. Eu disse, essas pessoas terminam malucas. Depois vai ter zero na mente. Pouco a pouco vai perdendo até alcançar a estaca zero. Loucura. São esses que estão a ficar possessos, o demônio já não sai. Vocês já ouviram casos semelhantes a esse? Como que aconteceu em São Tomé? Ok? Não façam brincadeira. Não. Essa jovem, depois que se apercebeu que eu falei que ele estava possuída, saiu da igreja, foi procurar um outro pastor que era meu inimigo. Foi lá me queixar. Ah, olha só, aquele homem, fui na igreja dele, tá a dizer que eu sou endemoniada, que não estou liberta. E esse pastor me ligou. Ah, você tá cometendo um erro, pá. Eu falei, como assim? Aquela jovem é muito espiritual, como é que você vai dizer que ela está endemoniada? Aquela jovem muito espiritual, pô. Eu falei, você chama de espiritual as visões, as vozes e os sonhos? É isso, é espiritualidade. Chamas isso de espiritualidade. Não, ele não se prostitui, não sei o que. Eu disse, oh, isso não significa nada, pá. Depois foi se prostituir, se engravidou. Aí esse tal pastor tinha vergonha de me falar. E eu lhe falei, oh, ouvi que a fulana lhe engravidaram. Ele falou, ya, epa. Ya, eu disse, agora, eu não te falava? Ya, tinhas razão. Ouviu? Ya, tinhas razão, pá. Eu falei, eu te falei, ô, rapaz, não brinque então com Marcelino Mário Bento. É? Quando o Marcelino Mário Bento te falava alguma coisa, é mesmo assim. Agora, Marcelino já era. Tá ligado? Manda teu testemunho agora. Jandira Correia dos Santos. Minha irmã tem muitos sonhos, dor de cabeça que não passa. Ficou sem razão por um tempo, mas o pai lhe curou. Ouviu? Tá aí. Sabe o que ficar sem razão? Ficou maluca, demente. Uma irmã entrou aqui com a bebê dela, a chorar, estava a se sentir muito mal. Foi curada e parou de chorar na hora. TikTok. Essa moça que eu estou a falar, o marido da Isha conhece ela. A Isha, teu marido tá aí. Pergunta aí o quem. O Mesaque vai te contar quem é essa jovem. Mulher curada de dor na garganta. TikTok. Ficou mesmo maluca, andava descalça, cabelo no ar, nem reconhecia a filha. É esse de muitos sonhos que a Jandira está a falar. Luzia Silva, fomos curados das dores, eu e o meu esposo. Gratidão. Amém. Mas quem?
A essência de adoração. Nicolau Cassinda, eu fui curado pelo apóstolo. A minha filha estava internada, quase que morria. O pastor Kiteculo passou um áudio do apóstolo. A minha filha saiu da morte para a vida. Tu a ver! Você não é o que era da mesma igreja aí do Kiteculo na Pentecostal? É? Ou Nicolau Cassinda? Ou esse é outro? Eu fui curado pelo... Ah, Cassinda, já li a mensagem dele. Pai, é possível ser crente, mas não ir à igreja? Crente? Sabe o que é ser crente? Crente? Teu demônio é crente? Satanás é crente? Hum? Agora, ser filho de Deus? Isso aqui não é coisa dos amadores, não. Então, se você nem vai na igreja, como é que você vai conhecer a verdade? Hum? Que é isso? Isso é a mentira de Satanás. Ai, mesmo ele, né? Ok, Cassinda. Aleluia. Aí não tem igreja física. Então, continua a ver as lives. A igreja vai chegar aí. Já é outra coisa. Estou a falar aqueles que são rebeldes e diz que eu não preciso ir na igreja. Minha igreja é o meu coração. Ou então os que vão na igreja de Satanás não fizeram nada. Zambia ele. Está consumado. Mas logo eu voltarei aqui, como sempre, para vir falar com vocês. Outra vez estarei aqui. Vina Paulo, já me sinto melhor. Até já.
Nos encontramos no Zoom.